diferente das pessoas que nascem na igreja. Eu vim do mundo, eu era do diabo, nós todos éramos do diabo. Eu fui adotado por Deus, meu pai era o diabo. Eu fui adotado por Deus, fui comprado pelo sangue de Jesus. O Espírito Santo de Deus, através do uso da palavra, me convenceu do pecado, da justiça e do juízo e fez uma obra de regeneração, porque eu estava morto dos meus delitos e pecados. Isso para mim foi um choque muito grande. Isso mexeu com a minha cabeça de uma forma que eu passei um período meio que enlouquecido, por assim dizer. Eu perdi um pouco a razão, a noção das coisas. E depois desse processo, eu comecei a ver o mundo de outra forma. E algumas coisas que eu fazia de forma muito natural começaram a me causar desconforto. Eu comecei a sofrer por causa dos meus pecados. Eu comecei a sentir dor. Eu comecei a sentir vergonha. Eu comecei a sentir nojo do meu passado. Isso me causava um sofrimento tão grande que às vezes eu saía da igreja no domingo e eu esperava todo mundo dormir em casa. Eu trabalhava de madrugada e no domingo eu não conseguia dormir cedo. E eu ligava o rádio, o som, né? Botava lá o cassete. A gente não tinha ainda o CD nem o DVD. E eu botava aquela música do Vencedores por Cristo, essa que a gente cantou hoje, o Grupo Semente. Eu chorava, triste, 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 e eu parava assim, meu Deus, por que eu estou chorando? Por que isso me causa tanta tristeza, tanta dor, não é? E não era o temor do inferno, era amor a Jesus. Não era porque eu tinha medo de ir para o inferno, é porque eu amava tanto Cristo e amo tanto Jesus que eu sofro quando transgrido a sua lei. Veja que coisa interessante. Eu, adolescente, vivenciando isso, para mim foi uma experiência fantástica. Romanos 12: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo começa com uma palavra negativa, uma imposição negativa, que é o sacrifício, e termina, não é, com uma imposição positiva: experimentar uma boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Nós temos prazer, veja só, em servir a Deus, porque aqui está falando da vontade de Deus, não está falando dos nossos desejos. Nós iremos de forma voluntária e amorosa experimentar a vontade de Deus. Quando a gente fala de vontade de Deus, a gente está falando da lei moral de Deus. Quando a gente está falando da vontade de Deus, a gente está falando de comunhão com Jesus. A gente precisa entender isso. Então vamos avançar na nossa peregrinação. Nós falamos também sobre a ordem da salvação, não é? Nós calvinistas cremos na predestinação, na eleição, na chamada, na regeneração, na fé, no arrependimento, na justificação e na santificação. Essa ordem da salvação, ordo salutis, os irmãos percebem que as duas primeiras estão em amarelo. Alguns não incluem a predestinação e eleição, porque são ações de Deus, e olham mais a ordem da salvação como as coisas que nós percebemos, não é? Você percebe o seu chamado, você não percebe a sua eleição porque ela está na eternidade. Você percebe o seu chamado, a sua regeneração, a fé, o arrependimento que vai causar toda essa coisa dentro de nós, e também a justificação e a santificação, que são processos que a gente vai passar, a santificação principalmente, que nós vamos através dos exercícios espirituais, não é? Da oração, da leitura da palavra, da comunhão, a gente vai colaborar com o Espírito Santo dentro do processo de santificação.
Então, nós cremos dessa forma, existe uma ordem e a gente precisa seguir essa ordem. Lembrem-se que tudo isso é porque nós caímos, porque nós pecamos, porque nós íamos para onde? Nós íamos para o inferno. A justificação, ela vai se apresentar na vida do crente, segundo Berkoff, de duas formas. A justificação, não é Deus nos tornar justos através do sacrifício de Cristo. Nós éramos pecadores, Deus vai nos tornar justos, mas essa justificação, ela ocorre de forma ativa na eternidade por Deus, e de forma passiva ou subjetiva quando nós percebemos a justificação. Justificados fois pela fé, tendes paz com Deus. Existe um sentimento aí, existe uma reação, existe em cada um de nós uma percepção de que nós fomos justificados. Se você não percebe isso, peça a Deus que confirme no seu coração essa percepção, não é? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas nós vamos perceber essa justificação, mas ela se opera primeiro na eternidade. A fé é um elemento muito importante que nós precisamos tratar, e ela vem antes do processo de arrependimento. Primeiro, pela fé nós somos chamados, pela fé nós recebemos o reino de Deus, e recebendo este reino inabalável, como diz lá em Hebreus, nós vamos justamente começar um processo dentro de nós de arrependimento e reconhecimento dos nossos pecados. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Se os irmãos perceberem, o conceito de fé da Bíblia é diferente do conceito de fé, por exemplo, do dicionário Aurélio. A gente, quando pensa em fé, o que a gente pensa? Aquela coisa de que vai dar certo, vai acontecer, está tudo programado, está tudo preparado, e nós vamos executar e vai dar tudo certo. Então eu tenho fé que eu vou sair daqui hoje, eu vou chegar até a minha casa, eu tenho fé de que eu vou chegar lá e minha casa vai estar no lugar. Por que eu tenho essa fé? Porque eu saí e vi minha casa lá, porque eu estou me sentindo bem, meu carro está aqui fora, eu estou com a chave aqui no bolso, o alarme do carro está ligado. Então essas situações, esses fatos reais e palpáveis, eles me dão a condição de prever o que vai acontecer de forma lógica. Mas a fé bíblica, ela é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Veja como é diferente. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E por que os antigos obtiveram bom testemunho? Porque eles esperavam a redenção de Deus pela palavra profética. Eles esperavam o dia em que eles seriam resgatados, coisas que não haviam sido ainda visivelmente realizadas, mas eles tinham fé. Na esperança da justificação na morte de Cristo, Abraão morreu, Isaac morreu, Jacó morreu. Alguns profetas até viram o dia da vitória do Senhor. Eles viram, saudaram de longe esse dia. Por isso que a fé, segundo a Escritura, ela é diferente. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir de coisas que não aparecem. Deus criou tudo do nada. Deus criou tudo do nada. No capítulo 14 da nossa Confissão de Fé, nós temos um capítulo falando a respeito da fé salvadora. A graça da fé, pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação das suas almas, é a obra que o Espírito de Cristo faz nos corações deles e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra,
por esse ministério, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e fortalecida. Então, nós precisamos, meus irmãos, entender que fora dessa comunhão, da comunhão dos santos, fora da igreja, da família dos santos, a nossa fé não desenvolve. Não desenvolve. Quando você pensar em sair da igreja, pensar em dar uma volta pelo mundo, pensar em criar laços fraternos lá fora, com pessoas que não amam Jesus, pense nisso. Esta fé, a fé salvadora, ela só progride através do Espírito de Deus, da ação da palavra e do uso correto dos sacramentos. Senão essa fé ela vai enfraquecer, vai esfriar, não é? E se você for um iluminado, ela vai desaparecer. Se você for um iluminado não regenerado, esta fé ela vai desaparecer. E segundo o escritor aos Hebreus, é impossível restaurar para a salvação estes iluminados que perderam a fé. Por essa fé, o cristão, segundo a autoridade do mesmo Deus que fala em sua palavra, crê ser verdade tudo quanto nela é revelado e age de conformidade com aquilo que cada passagem contém em particular, prestando obediência aos mandamentos, tremendo as ameaças e abraçando as promessas de Deus para esta vida e para a futura. Porém, os principais atos de fé salvadora são aceitar e receber a Cristo e firmar-se só nele para a justificação, santificação e vida eterna. Isto em virtude do pacto da graça. Então vamos agora esticar mais um pouquinho e vamos falar sobre arrependimento. Arrependimento para a vida. E ouvindo ele estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também os gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Atos 11, versículo 18. Nossa confissão de fé, ela vai dizer que o arrependimento para a vida é uma graça evangélica, cuja doutrina deve ser tão pregada por todo ministro do evangelho como a fé em Cristo. Isso é visível nas palavras do apóstolo Tiago, quando ele vai dizer o seguinte: dizer não há fé sem obras, ou não há como você mostrar a sua fé sem ações. Nas palavras de Jesus, não há, meus irmãos, como uma árvore dar um fruto diferente da sua espécie. A árvore, ela vai dar o fruto de acordo com a sua espécie. E quando uma árvore não dá fruto, o bom agricultor, percebendo que aquela árvore não serve para nada, ele corta e lança no fogo. Mais do que isso, usando a mesma analogia, falando Jesus a respeito da videira, sendo ele a videira verdadeira, o pai o agricultor, lá em meados do capítulo 15 do Evangelho de João, ele vai dizer o seguinte: sem mim nada podeis fazer. Então, este arrependimento, ele é essencial para que nossa caminhada cristã se torne uma caminhada frutífera. Arrependimento para a vida, movido pelo reconhecimento e sentimento, não só do perigo, mas também da impureza e odiosidade do pecado, como contrários à santa natureza e justa lei de Deus, aprendendo a misericórdia divina manifestada em Cristo aos que são penitentes e pecador pelo arrependimento, de tal maneira sente e aborrece os seus pecados, que, deixando-os, se volta para Deus, tensionando e procurando andar com Ele em todos os caminhos dos seus mandamentos. Isso parece, meus irmãos, quando nós estudamos na classe, um assunto secundário. Uma coisa que muitas vezes, quando a gente fala, é uma coisa meio chata. Falar sobre arrependimento, falar sobre pecado, falar sobre esse processo de justificação, quem nós somos de fato, pode parecer dessa forma um assunto
que não vai causar tédio, é entediante. Mas o reconhecimento da doutrina vai dizer quem você é para Deus. A sua relação com Deus, ela vai ser pautada na sua capacidade de arrepender-se. É um exercício muito difícil, é um exercício até certo ponto odioso, quando nós finalizamos o dia, e para mim, um dos momentos mais difíceis do dia, fazer uma contabilidade das nossas atitudes durante o dia. Você para e pensa assim, eu passei meia hora conversando com aquela pessoa na fila do banco. A gente falou do Flamengo que perdeu a Copa Libertadores, a gente falou do ministro, do presidente, mas eu não falei de Jesus. Eu não falei da lei moral de Deus. Eu não transmiti àquela pessoa graça. Eu nunca me esqueço, e Rodrigo vai se lembrar disso. Nós estávamos indo para Simão Dias, numa estrada de chão, num domingo, para uma casa com piscina. Eu com uma filha pequena, minha filha pequenininha, vestida de biquíni, né, com a roupinha e esperando para tomar um banho de piscina, dia do Senhor. E quando eu cheguei lá, a piscina estava vazia. Veja como as coisas são, as coisas de Deus. Tem coisas que Deus grava na mente da gente para a gente nunca esquecer. E o pastor disse assim: hoje é o dia do Senhor, nós não vamos usar essa piscina. E eu disse: mais uma vez Moisés desceu do monte com as tábuas, e agora nós não vamos tomar banho na piscina. Desse dia em diante, a minha vida literalmente se tornou um inferno. Existem duas formas de nós sermos quebrantados por Deus. Estava ouvindo hoje o pastor falando sobre isso. Quando nós batemos na pedra, nós nos quebramos, nos despedaçamos. A pedra é Cristo. Mas quando essa pedra cai sobre a gente, nós nos tornamos pó. O quebrantamento ele vai alcançar um nível, não é, muito pior do que aquele nível inicial. Quando nós, meus irmãos, como crentes, veja só, lembre-se que nós não somos bastardos. Filho do vizinho chegou lá na porta, não é? O apartamento do presbítero Augusto, filho do vizinho chegou lá e tocou na porta dele, chutou a porta do irmão, o irmão acordou assustado, 11h30 da noite, o irmão abre a porta, quem está lá? O filho do vizinho. Aí ele vai tocar a campainha do vizinho: olha, seu filho subiu aqui, bateu na porta errada, que coisa chata, acordei muito assustado, não é, vou ter que tomar agora um chá de camomila, o senhor, por favor, resolva essa questão. E o pai da criança vai levá-la e vai discipliná-la, vai tomar a medida cabível. Mas ele não é filho do presbítero Augusto. Ele não vai disciplinar, não vai dar lição de moral para esse menino, não é filho dele. Deus só trata os seus filhos, os bastardos, o seu pai. Ele vai prosperar na maldade dele. Ele não vai ser repreendido. Ele não vai se entristecer, ele não vai ter limites nas suas ações. Mas os filhos, Deus vai repreender. Deus vai abrir a ferida. Deus vai fechar a ferida. Deus vai dar uma lição. Alguns apanham bastante, né? Tem gente que não chora. Tem filho que é obstinado, trava os dentes e não chora. Eu aprendi, meus irmãos, a chorar. Eu aprendi a chorar. E depois desse dia, as coisas ficaram muito difíceis. E quando eu percebi que era o Senhor quem estava me castigando,
eu aprendi a chorar, porque quem chora muito, apanha pouco. Quem é mãe, quem é pai sabe, se desafiar, o senhor está batendo, mas não está doendo, não fale isso, vai ser pior. E a partir deste dia, as coisas degringolaram, pela graça de Deus eu não morri, estou vivo, para a glória de Deus, e eu aprendi a não ir de encontro aos aguilhões, a não lutar contra o Cristo. Está lá no Salmo 2, porque se amotinam as nações e os homens imaginam coisas vãs, os governantes todos se levantam contra o Cristo. Ele ri deles, ri-se deles. Olha, beijai o filho, para que ele não se irrite, e no final, ele destrua vocês. Quando nós estudamos lá na congregação do Parque dos Faróis, livro de Daniel, meus irmãos, Deus fustigou o seu povo com a espada durante 70 anos. Deus não poupou nem os anjos no seu estado natural. E nós não nos arrependemos. Nós não nos arrependemos. Eu não me arrependo de nada. Eu não peço perdão. Eu não volto atrás. Este não é o comportamento dos filhos de Deus. Ainda que não devemos confiar no arrependimento como sendo, de algum modo, uma satisfação pelo pecado, ou em qualquer sentido a causa do perdão dele, o que é o ato da livre graça de Deus em Cristo, contudo, ele é de tal modo necessário aos pecadores, que sem ele ninguém poderá esperar o perdão. Pastor, à frente, o irmão ligou e disse: missionário, o pastor disse no púlpito o seguinte: os nossos pecados estão perdoados. Quem já ouviu o pastor falar isso? Os nossos pecados estão perdoados. Isso caiu no coração dessa pessoa como uma bomba. O pastor pode dizer isso? Eu disse: minha irmã é uma moça. Pelos méritos eternos de Jesus, os nossos pecados são perdoados. Se você crê com o seu coração, o seu pecado passado, presente e os pecados futuros estão perdoados. Você sabe o que é dormir com isso no coração? Sabendo que os seus pecados estão perdoados e que isso é um ato da livre graça de Deus, e você ainda vai gastar a sua vida fazendo coisas que não servem ao reino de Deus. Difícil, muito difícil. Como não há pecado tão pequeno que não mereça a condenação, assim também não há pecado tão grande que possa trazer a condenação sobre os que se arrependem verdadeiramente. Os homens não devem se contentar com um arrependimento geral, mas é dever de todos procurar arrepender-se, particularmente cada um dos seus pecados. Eu nunca me esqueço, reunião de oração e doutrina, e nós orávamos de 2 em 2, 1989, 88, e eu orava assim, que eu ouvia, a gente quando é novo convertido, a gente repete o que a gente ouve. Então os irmãos oravam: Senhor, perdoa os nossos pecados, o pecado da igreja, perdoa o pecado do seu povo. Os irmãos oravam assim, e eu repetia isso na minha oração de confissão individual: Senhor, perdoa os nossos pecados. E um dia eu parei a minha oração. Pastor Franklin, ele dizia assim: dê nome ao pecado. Se o pecado tem nome, quando você for confessar o seu pecado, dê nome a esse pecado. É mentira, confesse: Deus, perdoa a minha mentira. É calúnia, Senhor, perdoa a minha boca caluniosa, perdoa o meu roubo.
Perdoa, Deus, a maldade do meu coração, a impureza dos meus olhos. É esse o pecado? Dê nome a ele. E eu orava coletivamente, e eu comecei a pedir perdão a Deus pelos meus pecados. Senhor, perdoa a maldade do meu coração. Perdoa, ó Deus, a inveja. Perdoa, ó Deus, a minha idolatria, a minha avareza. E nós devemos, meus irmãos, confessar os nossos pecados individualmente. Este é um exercício diário. É um exercício de fé que nós devemos lançar mão. Como todo homem é obrigado a fazer confissão particular das suas faltas, pedindo-lhe perdão delas, fazendo isto, achará misericórdia, se deixar os seus pecados, assim também aquele que escandaliza seu irmão ou a igreja de Cristo deve estar pronto por uma confissão particular ou pública do seu pecado e do pesar que por ele sente, e declarar o seu arrependimento aos que estão ofendidos. Isto feito, estes devem reconciliar-se com ele e recebê-lo em amor. A igreja precisa. Veja só, se você comete um pecado que ofende a igreja, meu irmão, é bem provável que ninguém exija isso de você. É bem provável. Mas é necessário que, constrangido o seu coração, você vá à frente da igreja e peça perdão ao povo de Deus. Existem pecados velados e existem pecados que são públicos. Estes devem ser confessados diante do povo de Deus, diante das suas autoridades, mas nós devemos pedir perdão à igreja quando nós constrangemos aquele que prega, que nos ensina. Vocês já ouviram dizer assim: será que esse menino não tem pai? Já ouviram essa palavra? Será que esta criança não tem mãe? Será que esta ovelha não tem pastor? E às vezes o pai diz assim: eu não ensinei meu filho a fazer isso. Ele não aprendeu isso na igreja. E hoje é pior, porque hoje tem gravação, né? A gente tem os sermões todos gravados. Ele não aprendeu isso na igreja. E ele precisa pedir perdão publicamente. Pastor, diante da igreja, eu peço perdão ao Senhor, peço perdão aos irmãos. Sabe por quê? Porque Jesus disse assim: ai daquele que fizer tropeçar um destes pequeninos. Ai daquele que faz com que um irmão se entristeça na fé. Melhor lhe fora amarrar sobre o pescoço uma grande pedra e lançar-se no mar. Exatamente isso que você pensou. É melhor que ele se mate do que ele faça tropeçar um desses pequeninos. Mas logo em seguida Jesus diz: cautela, cuidai uns dos outros, não deixe as coisas chegarem até esse ponto. Nós temos um hino que diz assim, que nós devemos olhar com zelo os erros do irmão. Não devemos deixar que a coisa degringole. O irmão está errando numa pequena coisa, e nós estamos fazendo vista grossa. Amanhã ele vai ganhar um pouco mais de coragem, vai fazer algo pior, ao ponto de causar escândalo, das pessoas se escandalizarem e saírem da igreja, e Jesus vai dizer para ele: era melhor você ter se matado, era melhor você ter morrido. Por isso que nós, meus irmãos, devemos cuidar uns dos outros. Aí o irmão diz assim: Marcelo, eu não quero que você se meta na minha vida, eu não lhe dou o direito de você me julgar, eu não aceito intromissões na minha vida. Certo, está ótimo. Por que não procura outra religião? Porque enquanto for meu irmão, enquanto eu tiver, meus irmãos, amor nesse coração e vida, eu não vou permitir que o irmão que eu amo caminhe no caminho largo, passadas longas para o inferno.
O apóstolo Paulo diz: se eu pudesse, meus irmãos, eu me consideraria um maldito, anátema, para salvar meus irmãos judeus. Coríntios 13 ele diz: ainda que você lance o seu próprio corpo para ser queimado, se você não tiver amor, não adianta. Você precisa amar, e quem ama corrige, para que amanhã essa pessoa não caia numa condenação tal que seja irreversível a sua restauração para a salvação. Porque aquele que convence o pecador do seu pecado amontoa sobre a sua cabeça brasas vivas. Precisamos, meus irmãos, pensar nisso. O arrependimento é uma experiência a qual o pecador reconhece seus pecados, abandona-os e volta para Deus. É uma nova fase de vida marcada pela obediência ao Senhor, e toda vez que pecar, fica entristecido. Então nós vamos agora, encerrando essa parte, não é? Vai falar sobre vocação, que é o chamado, é algo intrínseco. Isso aqui eu estou falando do Aurélio. A palavra vocação significa chamado, é algo intrínseco que já nasce com a gente. Podemos dizer que a vocação é uma tendência ou habilidade inata que leva uma pessoa a exercer uma determinada profissão ou carreira. Podemos dizer que o talento, na sua essência, é a habilidade com que se realiza algo. Então, a nossa vocação como cristãos é servir a Deus. Todo cristão nasce com essa vocação, a não ser que não tenha nascido. Continue morto, seja um iluminado. E agora nós vamos, meus irmãos, fazer um exercício. E eu sempre digo para os irmãos o seguinte: se você lê a Bíblia constantemente e você tem uma mente teológica, muitas passagens das Escrituras vão se tornar algo muito natural. Você não precisa nem abrir a Bíblia para conferir se é verdade ou não, porque você já sabe que está lá. Pode não ter a referência, não é, do texto, do versículo, do capítulo, mas você sabe que esta é a palavra de Deus. Então você não precisa ter muito esforço para aceitar aquilo que se fala. Então nós vamos fazer um pouco desse exercício. Primeiro nós vamos, se algum irmão tiver alguma dúvida, abrir, né, para a gente responder essa dúvida até aqui. A gente falou sobre o processo de salvação, falamos sobre fé e falamos sobre o que agora? Arrependimento. Alguma dúvida nisso daí que a gente falou? Ou algum acréscimo? Lourdinha está orando por mim. Graças a Deus. Os Tiagos, tem dúvida? Entenderam? Presbítero, acréscimo. Rodrigo. Cícero. Eu pulei, viu Graciane? Pulei lá para Cícero, né? Efraim. Tranquilo, né? Nós vamos abrir as nossas Bíblias lá no final do capítulo, lá no final do Evangelho de João. João capítulo 21. E os irmãos vão criar uma imagem agora bem interessante. Nós vamos falar a respeito de Pedro, e os irmãos vão criar essa imagem na mente. Vejam só. O Espírito Santo não havia sido ainda derramado, Jesus havia soprado o Espírito sobre os seus discípulos para que eles saíssem para pregar o Evangelho. Jesus estava ainda presente com os seus discípulos, mas essencialmente eles não haviam sido transformados pelo poder do Espírito Santo. Então estes homens aqui, eles estão como que iluminados pela presença de Jesus. Jesus havia sido entregue para ser torturado, crucificado, morto e sepultado. Isso aconteceu de sexta para domingo.
O sábado, dia sagrado dos judeus, os irmãos estavam de luto. Jesus havia sido retirado da cruz na sexta-feira, à tarde. Às pressas ele foi preparado, o corpo, limpo, envolto num lenço de linho, como era o costume dos judeus. Mas como o dia seguinte era o sábado, ele foi jogado às pressas ali numa sepultura que era até cara, mas era a mais próxima que tinha, e o seu corpo foi ali depositado. Por conta dele haver dito que ressuscitaria, os judeus pediram ao Pilatos uma guarda, e foi feita uma guarda, e a pedra que foi rolada foi selada. Então, durante o sábado, os irmãos estavam ali de luto, temerosos. Aquelas mulheres que acompanharam Jesus, o próprio João, que estava ao pé da cruz, recebeu inclusive orientações de Jesus com relação à sua mãe, estavam todos eles de luto. 3 anos muito intensos, de caminhada, de milagre, de sinais, de palavra, e agora Jesus estava morto. Estavam todos muito tristes. Os irmãos devem lembrar-se da história dos discípulos de Emaús, Isso vai mostrar justamente o estado que aquelas pessoas estavam. Lá vão os discípulos caminhando, e aí Jesus começa a caminhar com eles. Estão voltando para casa. Passaram um tempo com Jesus, seguindo Cristo, agora Cristo morreu, vão voltar para casa. Vamos embora, vamos voltar para casa. E Jesus, ele vai e começa a ouvir aqueles homens se queixando, reclamando, murmurando, tristes pelo caminho. E Jesus vai dizer: o que vocês estão conversando aí? Você está em Jerusalém e não sabe das coisas. Será que você é o único que estava aqui e não viu o que aconteceu? O que é que aconteceu com Jesus? Que os principais sacerdotes pegaram ele, mataram ele, entregaram para o Pôncio Pilatos. E Jesus começou a conversar com eles a respeito do que dizia as Escrituras.